É uma alegria podermos estar juntos hoje e conviver, compartilhar luz e graça da parte de Deus. Quero lhes falar sobre um tema muito simples, talvez o mais elementar e essencial de todos os temas. Durante muitos anos eu preguei acerca das Escrituras e particularmente acerca do livro de Gênesis. Sobre o livro de Gênesis eu escrevi uma série de trabalhos e de artigos e textos, mas eu efetivamente nunca havia me deparado com o texto que nós vamos tratar hoje e com o assunto que nós vamos tratar hoje do modo e com o enfoque que, se a graça de Deus me permitir, eu quero dar a esse texto. Nós estamos aqui no planeta Terra, somos seres vivos, em muito semelhante a todos os outros seres vivos que habitam este planeta. Há poucas coisas que efetivamente nos distinguem dos outros seres vivos. Por exemplo, nós vivemos em coletividade, em sociedade. Existem outros seres que vivem em sociedade. Nós temos um sistema digestivo, respiratório, reprodutivo. Existem outros seres vivos que têm sistemas assim, semelhantes a estes. Nós nascemos, vivemos e morremos, e praticamente isto é regra para todos os seres vivos que existem na face da Terra. E em muitos sentidos, em absolutamente nada, somos diferentes dos outros animais que habitam e que encheram a Terra, quer sejam na terra ou no mar, quer sejam dos céus ou do campo. Nós não somos diferentes das plantas, das árvores, que produzem frutos e que seguem os ciclos vitais. Mas há uma coisa no ser humano que não é encontrada em qualquer outra espécime, animal ou vegetal, de toda a terra. E aí você vai dizer, já sei, Martorelli, é a razão, é a capacidade de pensar. Eu não diria isso, porque eu acho que os outros seres vivos, e sobretudo os outros animais, também se comunicam, também conjecturam, constroem suas ideias e pensam. Eles podem ter uma categoria de razão diferente da minha, mas eles têm uma razão. Eles têm sua forma de pensar. Sabe o que é que há no ser humano e não há mais em ninguém, em nada neste planeta? Roupas. Roupas. Nós somos o único ser vivo que se veste. Já pensou nisso? Todos os outros animais vivem nus. Todas as plantas vivem nuas, ou vestidas apenas de sua própria natureza. Nós somos os únicos seres que se vestem, que se cobrem, que se encobrem, que se escondem atrás de panos e outros materiais. Nós somos os únicos seres que se vestem. Eu acordei ontem de manhã pensando sobre isso. Que coisa estranha isso. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 2 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. É o primeiro dos livros da Bíblia. Eu queria ler a partir do versículo 21 do capítulo 2. Gênesis, capítulo 2.
Mas é que no capítulo 2 diz que eles foram criados nus. A roupa é que aparece no capítulo 3, não é verdade? O lance da roupa é um lance do capítulo 3, ou seja, o lance da roupa é um lance da queda, mas a nossa ontologia nua é um lance da criação. Gênesis capítulo 2, eu queria ler a partir do versículo 21. Vocês chegaram lá? Está na página 4 aqui na minha Bíblia. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí o versículo 25, quase que como uma nota de rodapé, diz-nos o seguinte: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhavam. O capítulo 3 do livro de Gênesis fala da queda. E aí diz o seguinte: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. É a primeira coisa que eles percebem. Eles não conhecem nada. O primeiro movimento da alma deles é este movimento, não é? Abriram-se-lhe os olhos, versículo 7. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aí a gente sai da naturalidade para a artificialidade. A gente utiliza aquilo que é a veste da figueira, aquilo que para a figueira é sua natureza e sua roupa, para transformar em artifício, para nos encobrir, para nos esconder, para tentar lutar contra algo que em nós não é natural, que é a vergonha. Porque o versículo 25 nos diz que originalmente, no projeto inicial de Deus, era para que nós vivêssemos nus, mas vivêssemos nus e desconstrangidamente, sem que tivéssemos, em decorrência disso, vergonha. Mas exatamente como resultado da queda, da perda daquela situação original, é que nós nos descobrimos nus, mas não apenas nos descobrimos nus, isso gera em nós um constrangimento que nos conduz à artificialidade. E para resolver esse problema da nudez e da vergonha, a artificialidade nos levou à figueira, fizemos cintas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, versículo 8, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A essa altura, de fato, ele já não estava nu. Mas esse é o primeiro ardil humano, o primeiro argumento humano para Deus, para se desculpar, para desviar a atenção daquilo que era o efetivo problema. Eles haviam transgredido a vontade de Deus, e a transgressão da vontade de Deus não estava na nudez, mas e sim em ter desobedecido à vontade do Senhor. Mas essa justificativa, dizer, nós ouvimos a tua voz e nos escondemos porque estávamos nus, leva Deus a fazer a seguinte conclusão, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Porque essa foi a percepção que eles tiveram, né? De que estavam nus. Eles desde sempre estavam nus, se podiam ver, só não percebiam nenhum problema em estar nu. E a resposta do versículo 12 é: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi a serpente. Isso é o processo de transferência da culpa, né? Deus pergunta ao homem: o que fizeste? O Senhor: eu bem não fiz nada, quem me fez fazer foi a mulher. Aí Deus pergunta à mulher: mulher, o que é que tu fizeste? Diz: eu bem é que não fiz nada, mas quem me fez fazer foi a serpente. E assim vai, né? E que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, versículo 13: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comestes da árvore o que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E agora Deus entra nessa história de construir artifícios. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Com isso, aparentemente, mostra-me que aquele estado original foi de uma vez por todas perdido, porque Deus não insta os homens a continuarem nus, mas admitindo que essa condição foi perdida, faz para eles outras vestimentas. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos encha de graça e de sabedoria para compreendermos o mistério da nudez e da vestimenta. Senhor Deus, te damos graças, Pai,
porque Tu é a palavra, Tu é a revelação, e tendo passado tantos milênios, tantas descobertas, tantas informações inundando nossa mente e a nossa cultura, e a Tua palavra é tão reveladora, tão nítida, tão clara, tão eloquente ao falar aos nossos corações. Nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus que nos ajudes a retornar à nudez essencial, a buscar por meio daquele que nu morreu na cruz do Calvário, exposto sem qualquer encobrimento, sem qualquer subterfúgio, mas foi morto e crucificado, vestido apenas de amor e de graça. Que Tu, Senhor Deus, nos ensines a vivermos assim, em espírito, na Tua presença. Em nome dEle, o despido. Amém. Por que nos vestimos? Essa é a primeira pergunta da noite de hoje. Por que nos vestimos? E eu encontrei 3 respostas para essa pergunta, para essa questão, para este problema. Nós nos vestimos, em primeiro lugar, para nos esconder, para nos cobrir. O motivo é um pudor. Nós nos sabemos nus e queremos nos esconder. Mas esconder de quê, Sérgio? Esconder do olhar avaliativo do outro. Porque nós nos cobrimos não para nos esconder de nós mesmos. Nós nos cobrimos para nos esconder do outro que nos olha, do outro que nos julga, do outro que nos avalia, do outro que nos compara, do outro que nos mede, do outro que, olhando para nós, constrói juízos a nosso respeito. Antes, a nudez não nos constrangia, porque nós não olhávamos uns para os outros com essa propensão avaliativa. É exatamente por isso que a maioria das pessoas crescem e continuam sem nenhum temor de se colocarem nus na presença de seus pais. Eu, por exemplo, não me lembro em momento nenhum de me sentir constrangido de estar nu na presença de meus pais, ou de ver o meu pai, por exemplo, enquanto esteve enfermo, nu na minha presença, e não vejo no meu pai qualquer lembrança de constrangimento da parte dele, porque estava nu na minha presença e eu cuidava dele enquanto ele estava enfermo. E por que não havia constrangimento, ou por que não há constrangimento nessas situações? Porque não está presente o olhar avaliativo, não está presente esse olhar que compara, que julga, e que no final das contas decide se quer ou se não quer, se aceita ou se reprova. A primeira razão pela qual nós nos vestimos é para nos esconder dos olhares avaliativos, essa vergonha e esse pudor. Mas a segunda razão pela qual nós nos vestimos, Hélio, é para nos distinguir, é para sermos diferentes uns dos outros. Até mesmo naquelas tribos indígenas, onde o pessoal anda quase nu, em nenhuma tribo as pessoas andam completamente nuas, porque quando elas não utilizam peças e vestimentas para cobrir, elas usam pinturas para se distinguir, para se diferenciar. Então é assim que a gente reconhece reis. Como seria se os homens andassem nus? Como saber quem era rei e quem era plebeu? Quem era sacerdote e quem era leigo? Ou seja, a segunda razão pela qual nós nos vestimos é para afirmar as nossas diferenças, para afirmar a nossa superioridade em relação aos outros. Nós utilizamos as roupas, mas as roupas elas não têm somente a função de nos cobrir, elas têm a função de afirmar quem nós somos, nossas qualidades. Elas são instrumentos
de designação de status na pirâmide social, definindo que lugar nós ocupamos nela. E existem esses ritos que são marcados pela troca de vestimentas. Me lembro que quando eu fui ordenado pastor da igreja episcopal, no rito da ordenação havia esse processo através do qual as roupas eram trazidas até mim. Primeiro a alva, depois a estola. E eu ia sendo composto sacerdote à medida que a ordenação. E eu era composto sacerdote por meio de palavras, por meio de gestos e por meio de vestes. E a partir daquele momento se dizia que eu estava qualificado a usar aquelas roupas distintivas, que me afirmavam sacerdote. E aqueles que não podiam usar aquelas roupas eram os que não são. Então, a gente utiliza essas roupas assim, como, por exemplo, os magistrados nos tribunais, os reis nas cortes, os sacerdotes nas liturgias, os médicos nos hospitais. As roupas e a sua função designativa de papel, função de status. Em terceiro e último lugar, a gente utiliza as roupas para se proteger. Para se proteger do frio nas regiões frias, do sol escaldante nas regiões quentes. Nós nos protegemos da vida e do mundo, quando a vida e o mundo conspiram contra nós. O frio congelante, o calor insuportável, o sol que incide violentamente. Encobrir, distinguir e proteger. Essas são as funções das vestes. E parecem-nos funções justas, adequadas, próprias. Porque nós pensamos acerca das vestes do lado de cá, e não do lado de lá da razão. Nós não apenas cobrimos o corpo, nós escondemos a nossa alma e os nossos pensamentos uns dos outros. De todos os mandamentos bíblicos, um dos mais difíceis de cumprir, Renato, é aquele que aparece na epístola de Tiago. Ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso é difícil de fazer, não é não? Você sabe por quê? E ele não disse assim: confessai os vossos pecados aos presbíteros, nem aos pastores, nem aos sacerdotes. Ele disse assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. E a gente não tem coragem de fazer um negócio desse. Isso aqui é ordem maluca, Renato? Como é que eu vou confessar os meus pecados a você? Você vai confessar os seus pecados a Rubinho? E a gente vai ficar assim? A gente não pode, a gente precisa se precaver, a gente precisa... E eu acho, esse lance da confissão dos pecados me parece muito com o problema dos pudores. Todo mundo sabe que nós somos pecadores, só não sabem quais são os nossos pecados. Nós somos adultos, todos nós sabemos como são homens nus e mulheres nuas, mas o que a gente não quer é que nos vejam como somos. A gente não quer se revelar, porque a gente teme o olhar avaliativo, porque nós não correspondemos aos padrões de beleza, aos padrões de moral, aos padrões de justiça que estão postos lá fora. E a gente acha, Solange, que o tempo todo que vão comparar a gente. Vão comparar a gente com os padrões de beleza, de moral e de justiça. É melhor que não nos vejam, é melhor que não nos saibam, é melhor que nos escondamos, é melhor que nos encobramos, é melhor que nos vistamos, para que não nos vendo, não nos meçam, não nos comparem, não nos julguem. E assim a gente vai vivendo
de mentira em mentira, de dissimulação em dissimulação, de fuga da verdade. Havia, sem dúvida nenhuma, um propósito terapêutico e espiritual na possibilidade de confessar os nossos pecados uns aos outros. Era justamente essa possibilidade de ter relacionamentos que fossem de tal sorte espirituais, que não fossem marcados por juízos. Jesus deu a ordem, nós nunca a cumprimos: não julgueis para que não sejais julgados. Porque todo indivíduo que julga, Moisés, se vale de um padrão, que julgar é medir, Moisés. Julgar é medir. Então eu preciso de uma fita métrica, e eu preciso de um esquadro, de um prumo, e eu preciso comparar o padrão à realidade, e eu julgo a realidade à luz do padrão. Só que Jesus nunca nos deu isso. O que Ele nos ordenou é: não meçam ninguém, porque se vocês saírem por aí medindo as pessoas, dizendo o padrão é esse, o esquadro é esse, o modelo é esse, eles vão usar a mesma medida contra vocês, e vocês vão ser tidos por faltosos. Vocês vão ser avaliados e reprovados. Então para de julgar, para de medir, para de avaliar, porque isso vai se voltar contra vocês. Simplesmente disse Jesus: não julgueis, não meçais, não avaliem, deixe as pessoas serem elas mesmas, porque não existe, ao final das contas, esse padrão. Cada um é ele mesmo. Aqui não tem ninguém alto, baixo, magro, gordo, belo, feio, porque tudo isso só pode ser concluído a partir de um padrão. Primeiro eu tenho um padrão, aí eu digo: é alta, é baixa, é gorda, é magra, é bela, é feia. No momento em que eu renuncio ao padrão, acabou. Sabe o que tem? É você e você mesmo. Tati, é você. E eu não posso dizer absolutamente nada acerca de você, senão que você é você. E é lindo que você seja você. E você não precisa me perguntar se eu te acho alta ou baixa, gorda ou magra, bela ou feia. Porque quando você me pergunta isso, você está me perguntando por um padrão que deveria ser fora de você. Então a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente podia viver a verdade, ensinar a verdade, ser verdade, e deixar que as pessoas nos vejam, porque não há motivo nenhum. Sabe, Karina, se Deus já sabe, para que esconder de você? Se Deus, que em minha vida é superior e mais importante, e sabe tudo, para quê? Para quê? Ficar escondendo, gavetas fechadas. Meu Deus, isso dá um trabalho e consome uma energia insuportável. Uma outra dimensão, Patrícia, é que a gente não é diferente. As vestes, elas existem para encobrir, mas elas também existem para distinguir. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. O texto de Gênesis é claro ao dizer isso no versículo 19. Porque tu és pó, e ao pó voltarás. Ou seja, toda distinção, toda diferenciação é artificial e mentirosa. Ela não é só artificial, porque eu posso vestir a roupa de sacerdote e você não. Isso é uma distinção artificial. Então eu tenho uma roupa que você não tem,
então nós somos diferentes. Essa diferenciação é artificial, mas ela poderia ser artificial, mas revelar alguma verdade. É uma forma artificial de designar uma distinção essencial entre nós, que subsiste independentemente dos elementos distintivos. Por exemplo, Deus é Deus e eu sou homem. Eu até poderia dar um nome a Deus e dizer Deus, mas de fato e de verdade, eu e Deus somos diferentes. Nós não precisamos usar roupas distintivas. Deus não está vestido de Deus. Deus é Deus. Nu, Ele é Deus. E eu nu não sou diferente de você. Somos aqueles que do pó vieram e ao pó retornarão. Dizem que desse mundo a gente só leva a roupa do corpo. Nem isso leva. Eu nunca vi pó vestido. Eu nunca vi pó vestido de nada, rapaz. Pó não se veste de nada. Pó é só... Ou seja, nu viemos e nu voltaremos, porque... De fato, lá no túmulo, a gente se desliga das vestes, a gente vai deixando-as, né? A gente vai se soltando delas e fica nu de novo. A nudez do pó é o nosso destino. Não existem diferenças, nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Toda distinção é artificial e mentirosa. Toda superioridade, toda inferioridade é artificial e mentirosa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ah, se todos soubessem disso! Ah, se quando você fosse trabalhar, a gente entrasse no local de trabalho, na repartição onde a gente trabalha, e a gente pudesse olhar para o chefe e olhar para os serviços gerais, e cientes disso, não existem distinções qualitativas. O chefe, eu e o cara que faz a limpeza do banheiro, nós somos todos iguais. Não há distinções em substância entre nós. Nós somos os mesmos. Se estivéssemos todos nus aqui despidos, sem as marcas, sem as grifes, sem qualquer elemento que fosse distintivo, nós não poderíamos saber quem é quem. Porque nós somos iguais. Porque nós somos iguais. Fomos criados por Deus para sermos iguais. Somos iguais, mas negamos, refutamos, negligenciamos esta realidade e criamos essas bolhas ilusórias nas quais vivemos, em que as pessoas são diferentes umas das outras. E quantas pessoas, Sônia, sofrem porque dizem assim: ah, como eu queria ser feito fulano. Fulano é que é uma pessoa especial. E a gente cantou essa canção há pouco, Hélio. Quero que valorize quem você é. Essa canção é... Como é o nome do autor? Estava tentando lembrar o nome dele. Armando Filho. Armando Filho. Renato tocou essa música há pouco, disse que era uma música das antigas, entendeu? Você é das antigas, entendeu, Hélio? Que ele disse que essa música era das antigas, e eu me lembro quando Armando lançou a música, né? Lançou, era novidade no mercado, quero que valorize, e olha, foi lindo, eu me lembro. Então, o Renato disse que a gente é das antigas. Mas esse sentimento de superioridade e de inferioridade que as pessoas têm são o resultado de acreditar nesta ilusão. O cara se sente um nada e que aspira a ser como o outro é. Mas o outro, se olhar de verdade para si, também se sente um nada. Nós não somos superiores nem inferiores a ninguém. Eles podem ter essas ilusões que afirmam diferenças, mas hoje aprendemos que nunca saberemos quem é e quem não é. Talvez fosse esse um dos movimentos mais violentos
nos guetos onde foram confinados os judeus durante o período da Segunda Guerra. Eles estavam ali, forçados a viver sem comida, forçados a viver na sujeira, sem saúde, sem dignidade, e a única coisa que havia era aquela estrela costurada em sua roupa que dizia que ele era um judeu. Nós somos todos iguais, sem qualquer diferença. Em último lugar, nós que nos vestimos para nos proteger. E talvez de todas as razões para se vestir, essa seja a mais válida. E quase que eu não encontro um motivo para dizer por quê. Porque, de fato, no frio precisamos nos aquecer e no calor nos proteger do sol. Mas como estamos aqui não apenas fazendo uma leitura material das coisas, mas também uma leitura espiritual, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, no texto que eu mais amo nas Escrituras. Mateus capítulo 6. Quando Jesus prega sobre e contra a ansiedade, na página 961, Jesus pregando sobre e contra a ansiedade, ele nos diz que são 3 as perguntas que a gente se faz e que acabam sendo as perguntas mais legítimas e mais naturais de todas, que são aquelas que dão conta de nossas necessidades mais básicas. Quais são as 3 perguntas? O que comeremos? O que beberemos? E com o que nos vestiremos? Para responder as 2 perguntas iniciais, ou seja, o que comeremos e o que beberemos, Jesus recomendou que olhássemos para as aves dos céus, que não plantam, não semeiam, nem ajuntam em celeiros. Agora, para responder à pergunta, com que nos vestiremos, ele nos manda olhar para os lírios do campo. Versículo 28 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ou seja, quanto ao com que nos vestiremos. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí eu fiquei pensando, Pati, do que é que os lírios são vestidos? Da nudez deles. Não é? Eles se cobrem de modo extraordinário e belo. E nem Salomão, com dinheiro, poder, recursos, costureiros, tecidos e metais vindos de toda parte do mundo, pôde fazer uma roupa tão bonita como a que Deus fez para os lírios do campo. No final das contas, a única proteção que eu de fato posso ter nessa vida é confiar na provisão de Deus para ela. Crer que Deus vai cuidar de mim, me protegerá, não apenas do frio e do calor, me protegerá do laço do passarinheiro, da seta que voa ao meio-dia, da peste perniciosa, como disse o salmista. Sim, se a gente quer proteção,
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio no Senhor, que fez os céus e a terra. O meu escudo, minha armadura, não são estas feitas de metais e de madeira, de couro e de tecido, mas é a mão bondosa de Deus sobre a minha vida. Eu quero me vestir da mão dele, quero que essa mão me cubra todo, e quero me sentir seguro, não porque tenho, não porque me visto, não porque me cubro, mas porque ele está presente na minha vida. A gente precisa muito, meus irmãos, se desiludir antes das desilusões. Porque a vida nos oferece experiências de desilusão. Então a gente é impactado, a bolha explode e a gente fica desiludido. Marcão, uma música que é assim mais ou menos da nossa época, Marcão, que me conta essa história das desilusões de um modo maravilhoso. É uma música de Peninha, que diz assim: tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você eu não existo, eu não me acho, vi um grande amor crescer dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia, uma mudança muito estranha, mais pureza, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. E essa é uma experiência de da bolha explodindo na cara da gente. Mais ou menos quando a gente mascava chiclete antigamente, né? Você vai enchendo aquela bola de chiclete, daqui a pouco ela explode na tua cara, assim, você fica todo melado daquilo. E é isso, né? A gente vai criando essas ilusões, agora eu vou ser feliz, fulano vai me fazer feliz, fulana, agora que eu alcancei aquele meu objetivo. E a gente vai inflando as nossas ilusões, até que essas ilusões explodem na cara da gente. São essas experiências de desilusão. Mas a melhor coisa do mundo é se desiludir, porque o antônimo de se desiludir é viver iludido. Viver iludido é viver enganado, viver imaginando que aquilo que não é, que aquilo que não pode me segurar, vai me segurar. Na verdade, só Deus pode me proteger. Só em suas mãos eu posso me sentir seguro. Só vestido de sua graça, de seu amor, vestido de graça como de um manto, diz a poesia. Vestido de graça como de um manto. A parte que eu mais gosto dessa canção do Peninha é aquela que diz assim: mas não tem revolta não. Eu só quero é que você se encontre. A saudade até que é bom, é melhor do que caminhar vazio. E a esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas. Eu tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. E certamente eu vou ser mais feliz. Acho tão bonito isso, né?
tão bonito isso, não é? Que coisa linda, né? Esse ser desiludido, esse ser desenganado, e ele diz assim: olha, não tem desespero não, eu aprendi muito, eu aprendi. A pergunta só é se a gente aprendeu, e se a gente aprendeu, e se a gente sabe que a única chance de amanhã sermos mais felizes é se a gente aprender a confiar em Deus. Sermos verdadeiros e simples. Vivemos sem qualquer pretensão de superioridade ou de distinção até entre nós, deixando a verdade traspassar, sendo translúcidos. Que Deus tenha compaixão de nós. Vamos ficar de pé. Eu gosto dessa declaração de fé, né? Do finalzinho da canção. Diz: amanhã será um novo dia e certamente eu vou ser mais feliz. Não é fé? Fé. A gente pode ter e deve ter mesmo. Deve ter. Quanta gente sofrendo porque se sente rejeitado. Sabe o que é rejeição? É o juízo de alguém iludido. Uma pessoa iludida, com a fita métrica na mão, me pesou e disse, me mediu e disse: ah, não, baixo demais. São pessoas que vivem essas ilusões. Só essas podem julgar as outras pessoas. Você me pergunta: o que é que você acha de mim? Eu acho que você é você. E talvez eu ainda não te conheci o suficiente para ver tudo que de belo que há em você. Porque em cada um de nós há tanta coisa bonita. Há tanta coisa bonita. Vamos orar? Senhor Deus, formoso és, e Tu não te assemelhas a nada que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. Tu és Tu mesmo, Senhor, eternamente. No Tu estás e estarás para sempre. Ah, Senhor Deus, quanto a nós, tanto engodo, tanta mentira e tanto sofrimento para bancar o engodo e a mentira, tanto esforço e tanta luta ferrenha para ter e conter o que possa me designar como um ser superior, e eu não sou. Quanta vida perdida, quanta vida não vivida, quanta alegria não sorrida, quanto prazer não sentido, quanto gozo esquecido, por não querermos nos desnudar nunca, nunca. Ah, Senhor, salva-nos de nossas vestes, salva-nos sobretudo de nossas reluzentes armaduras, que tem a mentira como a de Golias, de nos afirmar invulneráveis, imbatíveis. Livra-nos, Senhor, destas mentiras e dá-nos a graça de seguirmos confiando só em Ti,
tendo só a Ti, e isso nos basta. Glórias e louvores ao Teu nome, no nome de Teu Filho Jesus, o crucificado nu. Amém. Podem se assentar.